Mas aí, Bert, tem uma questão que surge, que é algo que Sim. muita gente me pergunta, é o seguinte, qual que é o parâmetro? Quem define o parâmetro daquilo que está próximo do original e daquilo que não está próximo do original? Tendo em mente que, em primeiro lugar, como você muito bem disse, nós não temos os autógrafos, então, assim, virtualmente dizendo, nós não sabemos qual que é a chamada ipsima verba, né, aquele ordenamento que saiu realmente da pena dos apóstolos ou dos seus associados. E, em segundo lugar, nós temos a questão de que existe uma variedade muito grande de manuscritos, né, escritos desde o final do primeiro século, né, para o segundo, que são os manuscritos unciais, né, em papiro ainda, os mais antigos, né, aqueles que a gente classifica como P e um númerozinho, né? Daí temos os códices na virada do quarto e quinto século, já com uma escrita um pouquinho mais desenvolvida. Depois temos os minúsculos, que vai adentrando aí a alta Idade Média. Nós temos muitos testemunhos. Nós temos que admitir que existem várias variações ou variantes, que são leituras diferentes de um mesmo texto, em termos de palavra, até ordenamento gramatical também. E aí, como que a crítica textual ela nos ajuda, como uma ciência, e munindo o estudioso com um certo tipo de metodologia, a chegarmos perto? Como que a gente sabe que a gente está chegando perto? E o que é chegar perto dos originais? Excelente pergunta. Quando nós olhamos para a evidência textual do Novo Testamento, a primeira coisa que nós observamos é que a quantidade de manuscritos ela é absurda. Nós temos apenas de manuscritos gregos um número perto de 6.000 manuscritos. A quantidade de informação é muito grande. Quando nós olhamos a qualidade geral da produção desse texto, nós percebemos que, apesar das muitas variações, das muitas variantes que nós conhecemos, as alterações significativas nesse texto são muito pequenas. Uhum. Então, em grande parte do Novo Testamento, não existe sequer qualquer dúvida de qual é a forma textual. Eventualmente, usa-se o conceito de que nós temos cópia da cópia da cópia, ou milhares de variantes textuais, como se fosse impossível saber qual que é a forma do texto do Novo Testamento. E a verdade não é essa. A verdade é que grande parte do texto do Novo Testamento não sofre qualquer variação. Se você considerar, por exemplo, nas epístolas católicas, se você considerar todas as variantes conhecidas das epístolas católicas, você vai descobrir que o texto que nós temos hoje impresso na nossa versão, eu não tenho nenhuma aqui comigo, mas na nossa versão, a NA28 ou a UBS, você vai perceber que 94% daquele texto ele está em acordo com os textos mais tardios bizantinos. Nós temos 6% de diferença, e nesses 6% de diferença ainda existem pontos de convergência. Em outras palavras, quando nós analisamos e classificamos de maneira adequada as muitas variantes que nós temos, nós classificamos e organizamos de maneira clara as variantes que nós temos, nós percebemos que nós não temos muitas variações assim. Um exemplo que eu costumo usar para ilustrar isso é o texto da UBS, a quinta edição. Então, esse texto tem um pouco mais de 138.000 palavras. Ele tem mais ou menos 1.300, pouco mais de 1.300 variantes apresentadas ali, o que significa que em apenas 1% daquele texto, ou um pouco menos de 1% daquele texto, ele sofre do problema de variações que precisam ser analisadas. Embora existam muitas outras variantes, no processo de se produzir aquela obra, aquele texto crítico, o comitê entendeu que aquele número de variantes era um número de variantes significativas para serem incluídas naquelas notas de rodapé, para que o leitor pudesse ter uma ideia de onde isso precisa ser alterado, e eles atribuem notas a essas variações, entre A, B, C e D. E em todo o Novo Testamento, na quinta edição, existem somente 10 variantes textuais que recebem a letra D, que é aquela que eles falam assim, essa é uma variante que nós precisamos pensar um pouquinho melhor. Então, desse grande universo que nós vemos, nós percebemos que não existem, assim,
tanta distância do texto original. O que nós temos são, em alguns lugares, nós temos ali, baseado nas evidências que nós temos e dependendo do método que nós usamos, diferença de opinião sobre como aquele texto deve ser lido, ou qual é o texto original naquele contexto, mas esses são casos menos significativos, menor em quantidade, e nós basicamente sabemos onde eles estão hoje no nosso Novo Testamento. Então nós estamos bem perto do texto original, porque de maneira geral o texto foi muito bem preservado nos muitos manuscritos que nós temos. Uhum. E é impressionante porque essa quantidade de variações que você mencionou, que é algo assim quase que irrisório, né? Quase que assim, dentro de uma margem assim, é quase que não considerável de tão pequeno que é essa margem de possíveis variantes. É impressionante que esse número foi construído ao longo de dentro de uma antiguidade, onde em diversas partes do mundo mediterrâneo nós tínhamos os copistas, os escribas, que tinham cada qual a sua maneira de transmitir o texto, a sua tradição de escrita, e é impressionante como dentro desse processo todo você vê em números e em dados estatísticos que realmente não há outra explicação para uma transmissão tão fiel assim que não seja realmente que Deus teve controle de tudo isso, né? Mas tem variações e variantes muito curiosas, não é verdade, no Novo Testamento, né? Sim. Por exemplo, a tendência que os copistas tinham de errar certas letras, né? O θ e o ômicron, por exemplo, a diferença é um traço, né? Então, se você está copiando e tiver lá e você piscou naquela hora de sono, você perdeu aquele tracinho, e é justamente o caso que está lá no hino cristológico da carta a Timóteo, né? É aquele que ou Deus que, né? Temos a questão, por exemplo, do ômicron e do ômega, né? Romanos 5, capítulo 1 é Romen ou é Romen, né? A pronúncia é igual. É difícil de falar, né? A pronúncia é igual, então se nós levarmos em consideração que se você pode falar ser pronúncia que... igual pro Daniel Wallace, ele vai ficar muito chateado. Não, mas aqui eu tô capaz de dizer que existe uma diferença entre o Ômicron e o ômega. Você tem que fazer isso acontecer. Então é Ômicron e ômega. Então tem um... Então vamos falar direito. É Romen, porque o ômega vale o dobro do tempo do Ômicron, e é Romen, né? Rapidinho, é Romen. Romanos 5:1, né? Temos paz com Deus ou tenhamos paz com Deus no subjuntivo. É uma afirmação então, se você está ouvindo, né, e se a gente supor que pode ser uma possibilidade do copista lá tá escrevendo por ditado. Se não tiver esse ouvido sensível na hora, você troca 6 por meia dúzia, que é o ômicron com o ômega, que gramaticalmente faz muita diferença, sonoramente não faz tanta assim, teologicamente pode fazer diferença também. Então a gente tem que dar um descontinho também para os instrumentais humanos, que são os copistas, os transmissores, os escribas que nós tivemos ao longo do tempo, mas considerando tudo isso, os as variantes orbitam nesse tipo de erro, né? Na sua opinião, existem partes do Novo Testamento que você realmente pode considerar como um caso sério, onde a teologia daquele texto em questão pode variar bruscamente conforme a variante que você utiliza? Não, existem ocasiões assim no Novo Testamento onde a variação se fala assim, nossa, aqui é algo importante, né? 2 Timóteo 3,16, 1 Timóteo 3,16 foi o que você mencionou. Aquele risquinho faz diferença. Então, se você escuta um defensor dos textos mais tardios falando sobre esse texto, ele vai dizer, olha só, os textos antigos, eles estavam diminuindo a divindade de Jesus. É o argumento que vai ficar. Mas esse é o mesmo autor que escreve nas cartas pastorais, chamando Jesus de grande Deus e Salvador. Então, se o escriba tivesse a fim de acabar com a perspectiva da divindade de Jesus em Paulo, ele tinha vários lugares para ir errando. Sim, né? Não parece que ele tinha essa trama, sim, assim, de, nossa, nós sim. vamos acabar com a divindade de Jesus no texto. Nós não vemos isso no Novo Testamento. Nós vemos equívocos como esse que caem em lugares que você fala assim, opa,
existe uma significância teológica aqui. Mas essa significância teológica não é um corte na divindade, uma diminuição da divindade. Estava lendo um livro esses dias que dizia que, em 1 Timóteo capítulo 3,16, existia uma redução na intenção da divindade no Novo Testamento. Não. João 1,1 está lá, não tem variante Sim. textual, era Deus, sabe? Está muito bem estabelecida a doutrina da divindade. Nós temos em alguns lugares variantes textuais que acontecem em textos como esse, que são às vezes difíceis de lidar, que são difíceis de pontuar para saber exatamente qual é o texto ali. Existem outras desse tipo, com inclusão de artigo, dependendo da estrutura da frase, o tempo verbal, existe esse tipo de coisa. Mas nunca é algo significativo o suficiente para dizer, olha, aqui existe uma alteração, um desprezo da doutrina. Não existe. E nós não temos um movimento que seja abrangente. Então, quando você vai para os manuscritos mais antigos, que geralmente são os manuscritos mais criticados por fazerem revoluções aí, ou reformas teológicas, quando você visita esses textos, você percebe que existem alguns problemas em textos assim, mas eles são ocasionais. Os lugares onde a afirmação da doutrina está clara, como, por exemplo, vamos ver em outros textos, nós não encontramos esse mesmo tipo de intenção de ruptura, de diminuição, de destruir ou estragar o texto. Então, nós temos problemas textuais em alguns lugares? Temos. Temos problemas textuais em situações teologicamente significativas? Temos. Por exemplo, quando no texto de Lucas nós encontramos o autor se referindo a José e Maria como pais de Jesus, eventualmente os escribas pulam a parte do pais. E eles colocam José e Maria no lugar. Por quê? Porque ali poderia existir uma inferência à não virgindade eterna de Maria. Então nós temos ali uma alteração no texto que tem características claramente ortodoxas. Nós vemos esse tipo de coisa acontecer, mas nós sabemos onde está, nós sabemos de onde vem, nós sabemos quando começa, e nós sabemos que essa não é uma leitura que representa o original do Novo Testamento. Bert, é muito legal quando a gente vê que o escriba claramente está tentando dar uma ajudinha no texto, na nossa compreensão, né? Esse é um caso clássico. Também, se a gente voltar lá para 1 Timóteo 3,16, além da variante Deus e o pronome relativo, que é o Omicron Sigma, tem escriba que coloca Cristo para deixar mais claro e para dirimir qualquer dúvida. Então, existem esses pontos, essas variantes, né? Mas que, no final das contas, não depõem contra a teologia do texto, né?